Tem uma outra notícia, voltando aqui para os assuntos do Brasil. O governo federal assinou, nesta terça-feira, um acordo com a empresa chinesa SpaceSail, concorrente da Starlink de Elon Musk. A companhia chinesa pretende atuar com o serviço de internet via satélite. O acordo acontece após o Planalto se manifestar que, inclusive, desejava encerrar os vínculos com a empresa de Elon Musk, suas empresas, em razão de atritos com o governo e também o Poder Judiciário. Atualmente, a Starlink fornece internet para instituições e comunidades em áreas remotas, além de ser amplamente utilizada pelas Forças Armadas. A proximidade do Brasil com a China é criticada por aliados de Donald Trump, que, assim como Musk, farão parte do primeiro escalão do governo dos Estados Unidos. Você, Cristiano Beraldo, tivemos aquele episódio, de uma fala que muitos consideraram uma escorregada na casca de banana, de uma figura ligada ao governo federal. E 3 dias depois, a gente observa o fechamento desse contrato com uma empresa concorrente da Starlink. Não sei se presta exatamente os mesmos serviços, Falam que é concorrente. Mas o que a gente precisa considerar quando essa empresa, a empresa que acabou perdendo o contrato, será um secretário dos Estados Unidos, do governo norte-americano, Lá nos Estados Unidos, o secretário tem o mesmo status de ministro, Na verdade, um ministro norte-americano a partir de janeiro, hein, Beraldo? Neto, o que a gente precisa considerar é que, para o governo brasileiro, o critério de respeito aos direitos humanos, que inclusive foi o alvo da crítica do primeiro-ministro inglês, a Xi Jinping, o respeito aos direitos humanos não é tão importante quanto o respeito à opinião política contrária. Elon Musk se posicionou contrário ao governo brasileiro, a figuras poderosas do Brasil, e sofre essa retaliação de apontar de dedos, suspensão da empresa da qual ele é sócio, que é a plataforma X, e é ofendido publicamente pela primeira-dama do Brasil. Mas na China, onde sabe-se que direitos humanos é coisa relativa, que o governo exerce uma atuação autoritária em cima da população, que a liberdade tem limites bastante mais frágeis do que um país democrático requer, mas isso não tem problema, isso aí é aceitável. Então, esse tipo de decisão, Caniato, de expulsar daqui a empresa de Elon Musk e contratar a empresa chinesa, cabe dentro do mesmo grupo de decisões em que o exército brasileiro abriu mão de um contrato para a compra de tanques produzidos em Israel, segundo a explicação oficial, porque o governo não quer ter relação com Israel. Essa posição antissemita do governo brasileiro que desqualificou a empresa israelense para comprar do segundo colocado. Então não há nenhuma lógica nas decisões que estão sendo tomadas. E por isso fica impossível a gente fazer sequer uma avaliação técnica em relação a esse tipo de decisão, porque não há nada de técnico, é pura ideologia. Não deveria ser assim, Dávila? O fechamento de contrato deveria analisar se a empresa tem condição de prestar aquele serviço, não olhando para a bandeira da empresa, de qual país ela foi fundada ou pertence, Mas, Caniato, esse governo está sendo coerente com a sua atuação na diplomacia. A escolha desse governo sempre tem que passar pela pauta ideológica. Não tem como fazer acordo sem levar em consideração as questões ideológicas. Esse é um governo movimentado pela ideologia. Agora, tem 2 pontos importantes que eu acho que é preciso mencionar. O primeiro é o seguinte: o governo brasileiro não está rompendo com a Starlink, está aumentando a concorrência, está trazendo o chinês, mas não vai abrir mão da Starlink, nem pode abrir mão da Starlink. O governo brasileiro não tem como abrir mão da Starlink. Dependem as escolas, como você bem anunciou, depende os militares, e não tem condição. A Starlink tem 10 vezes mais
satélites do que a empresa chinesa. Não tem condição de trocar um pelo outro. Então, aumentar a concorrência é que não vai depender unicamente da Starlink, que vai lá fazer uma concorrência para o chinês entrar também aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil aprendeu duas, e a segunda coisa que o Brasil aprendeu é que o Brasil é sim dependente da Starlink para várias coisas. E não dá para chegar a falar que vai romper com a Starlink, teria uma revolta, não só de governadores, de escolas, como também das Forças Armadas, que não conseguiriam sequer manter a segurança nacional se amanhã romper com a Starlink. Então, não acho que significa substituir um pelo outro. Inclusive porque a empresa chinesa não tem condição de atender com a mesma quantidade de satélites a empresa de Elon Musk. Então, mas é sim um posicionamento ideológico, é uma escolha claramente ideológica para se posicionar e dizer que o Brasil não é refém dos imperialistas americanos, que temos aqui alianças com os comunistas da China. É isso, na verdade o que os americanos chamam de statement, é um statement ideológico contratar esses satélites da China. E reforça um movimento ideológico, principalmente no momento em que esse anúncio é feito, né? Agora, muitos refletiram que esse movimento poderia, sim, iniciar um processo de encerramento dos contratos da Starlink. Não de uma vez só, né? Mas de forma paulatina. Mas muitos técnicos, sobretudo militares, disseram isso, viu, Dávila? A outra empresa, que falam que é uma rival, não consegue oferecer todos os serviços. Tem uma tecnologia que foi criada pela Starlink, só ela possui. Você, Mota, sua análise sobre essa notícia, o governo assinando um acordo com uma empresa que é considerada rival da empresa Starlink, fundada por Elon Musk. Olha, tem um rapaz que tem uma carrocinha de cachorro-quente aqui perto de casa. Ele se considera rival do McDonald's. Se vocês, por acaso, estiverem pensando em ir no McDonald's, dá uma passada aqui, experimenta o cachorro-quente dele. A empresa de Elon Musk, a SpaceX, eu acho que a gente vai falar mais sobre ela hoje, tem uma subsidiária chamada Starlink. A Starlink tem um sistema inovador de internet por satélite. Não dá tempo de explicar isso aqui, mas é uma forma de conseguir fazer a transmissão de internet em alta velocidade que disseram que era impossível, que era inviável, vocês não vão conseguir fazer isso. Disseram isso para o Elon Musk. Imaginem vocês, o Elon Musk conseguiu. Ele colocou até agora mais de 6.000 satélites em órbita. Aproximadamente 70% dos satélites que existem hoje, ativos, em volta do planeta Terra, são da Starlink, que não é só do Elon Musk. O Elon Musk é o sócio controlador, mas a empresa tem outros sócios. Agora, uma coisa que a Starlink não tem é concorrente. Nenhuma empresa tem uma quantidade de satélites que chegue perto da que a Starlink tem e nem a mesma tecnologia. Eu não tenho a mínima ideia de quantos satélites essa empresa chinesa tem. Mas, meus amigos, isso não tem nenhuma relevância. Tudo o que deveria ser dito de relevante sobre esse assunto já foi dito em alto e bom som no sábado, no microfone, em um evento aqui no Rio. E aquilo que foi dito está registrado. Depois de ecoar no mundo inteiro, está registrado digitalmente, porque a internet nunca esquece. Pois é, inclusive, falando em internet, viu, Mota, o Felipe, nosso coordenador, disse que tem uma imagem, chegou uma imagem há pouco, inclusive de um encontro de Donald Trump e Elon Musk. Olha só, os dois se abraçando, se cumprimentando. Trump, inclusive, foi ao encontro de Elon Musk para acompanhar o lançamento da Starship lá na SpaceX, ao lado de Elon Musk. Isso que aconteceu há pouco, inclusive vídeo que foi compartilhado há alguns instantes pelas redes sociais. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu nesse evento para acompanhar o lançamento de um foguete da SpaceX
justamente no estado onde está ele, Cristiano Beraldo. Uma relação muito próxima dos dois, afinal Elon Musk vai integrar o governo de Donald Trump. Cristiano Beraldo, claro que eles têm uma relação muito próxima, eu acho que é uma ajuda mútua, né? Donald Trump acaba se apropriando um pouco da genialidade, da popularidade de Elon Musk e o Musk da mesma forma com Donald Trump. Agora, em razão dos últimos acontecimentos de Musk no Brasil, mas pegando o exemplo aqui do Brasil, mas a gente poderia também pegar episódios que aconteceram em outros países. Elon Musk na administração de Donald Trump, acho que muitas pessoas acabam destacando e enaltecendo os muitos feitos de Elon Musk, e isso ele pode ajudar e emprestar muito dessa genialidade, dessa experiência para esse setor, essa pasta que ele vai chefiar. Mas ele também não pode atrapalhar em relação à diplomacia norte-americana. Não tem esse outro lado. Elon Musk pode ajudar, mas também não prejudica em algum aspecto? Renato, na minha forma de enxergar, ele não prejudica em nada. Ele tem uma atuação empresarial, e é importante destacar que isso nos Estados Unidos é muito comum, porque empresários que se envolvem com a política, que dedicam parte do seu tempo ou uma parte da sua vida para se dedicar ao bem público, ele faz isso sem temer uma retaliação gratuita, como muitas vezes a gente vê no Brasil, em cima da sua vida pessoal e fica ali respondendo ações que não terminam nunca e tal, por causa de uma licitação de um copo d'água. Então, ele está ali para contribuir no pensamento de como um governo eficiente, digital, dinâmico, preparado para enfrentar os desafios do futuro, como esse governo deve funcionar. Esse é o papel dele. E não há pessoa melhor hoje que eu consiga imaginar para desempenhar esse papel. Então, se Elon Musk é ofendido por essa ou por aquela figura, isso aí é um efeito colateral muito pequeno, até porque, por enquanto, Caniato, essas ofensas são proferidas por pessoas que, no cenário internacional, são completamente insignificantes. Aliás, Elon Musk esteve no Brasil não faz muito tempo e foi recebido pelas maiores lideranças empresariais do Brasil. E essas relações dele com empresários brasileiros é que efetivamente podem, em algum momento, justificar investimentos, negócios, criação de emprego, de renda, de riqueza. É isso que importa. Não é o governo brasileiro que vai fazer isso. Aliás, eu gostaria de destacar uma coisa muito interessante, Caniato. Há uma perspectiva de se extrair da Lua vamos dizer, um substituto para o minério, por exemplo. Há uma riqueza mineral que foi identificada não faz muito tempo e que toda essa corrida espacial, neste momento, tem a ver também com essa exploração. Agora, como é que os Estados Unidos está à frente dos demais? Porque deixou isso na mão da iniciativa privada. Então você tem a SpaceX de Elon Musk e outros empresários, existe a Blue Origin, que é uma empresa do Jeff Bezos, dono da Amazon, uma das pessoas também mais ricas do mundo, com outros empresários. A Boeing também atuou nisso e saiu agora, parece, ou suspendeu a sua atuação nesse ramo. E o governo americano financia esses projetos da iniciativa privada. Por quê? Porque a iniciativa privada tem condição de ser muito mais criativa, dinâmica, rápida do que o governo. Agora, se você vai para a Europa, você pegar a Alemanha, observando como ela faz com a questão de transição energética, que é uma imposição governamental, aí já é o oposto. O governo pega o projeto, banca, financia, ele detém a tecnologia, ele detém tudo, sai como um projeto governamental com as suas limitações, mas se considerarmos que é a Alemanha, certamente algo muito bem executado. Agora, olha para o Brasil, Caniato. Vamos imaginar o Brasil diante desse desafio. Precisamos ter um projeto para fazer esse tipo de exploração. Certamente seria um projeto estatal, com dinheiro do BNDES, subcontratando pessoas dos amigos empresários do governo. Um projeto que ia ficar pronto quando
sei lá, já tivéssemos todos morridos, porque a nossa burocracia impede o desenvolvimento. Não é por isso que nós não temos nenhuma chance de participar desse jogo, Canhado. A gente fica observando esses momentos com admiração, mas não se transforma em algo concreto para nós, porque essa estrutura governamental, o governo, impedem que isso aconteça. Você esqueceu da Alada. A Alada vai ser uma empresa estatal que vai, inclusive, criar foguetes. Esse é o plano, né? Esse é o plano. Vamos aguardar quanto tempo isso vai demorar e se, de fato, isso vai vingar. Você, Mota, sua vez. Eu me lembro que, na época da Copa do Mundo, fazia pouco tempo que os Estados Unidos tinham lançado uma sonda para explorar Marte. Eu me lembro, na época, a comparação que foi feita entre a reforma de um estádio de futebol aqui no Brasil e o custo dessa sonda. A sonda era mais barata do que a reforma no estádio de futebol. Elon Musk está recebendo Donald Trump para assistir ao segundo lançamento da Starship, que é o foguete mais especial do Elon Musk. Ele tem a cápsula que se chama Starship, né, é a parte de cima, e embaixo tem o foguete, a parte grande do foguete, que é chamado de Super Heavy Booster. Esse conjunto tem uma altura de 120 metros, equivalente a um prédio de 40 andares. Vai ser a segunda vez que esse foguete vai voltar à Terra de marcha ré e estacionar na torre. O foguete, se vocês olharem a imagem, é muito impressionante, porque ele para no ar, numa distância de milímetros, e vem as duas hastes gigantescas e abraçam o foguete. É uma conquista espetacular de ciência e engenharia, é uma conquista gigantesca de empreendedorismo. Graças a Elon Musk, muita gente não percebe isso, mas foi graças a Elon Musk que os Estados Unidos passaram na frente do mundo e retomaram a liderança em exploração espacial. Passaram na frente da Rússia, passaram na frente da China. É uma bênção para a humanidade que um homem como Elon Musk seja também um grande defensor da liberdade. E Elon Musk acabou com o ditado, né? O ditado foguete não dá ré. Agora dá ré sim. A gente pôde ver, inclusive, nessa última gravação. Bom, esse lançamento de hoje, inclusive a gente trouxe a imagem do cumprimento de Donald Trump a Elon Musk, acontece em Brownsville. Tem muitas autoridades, o filho de Donald Trump o acompanhou, além do governador do estado do Texas, Ted Cruz. Estou certo, Cristiano Beraldo? Governador aí? Ted Cruz também participa. Senador do estado do Texas, Ted Cruz. Todos ali, muitos republicanos participando desse evento, acompanhando o lançamento da Starship. Você, Dávila, tem algum complemento, alguma ponderação a fazer em relação à proximidade dos dois, mas o quanto os episódios envolvendo Elon Musk em outros países, como, por exemplo, aqui no Brasil, isso tende a ser conflitante na relação como homem público com outras nações, Dávila? O que Elon Musk mostra é um novo capítulo nessa exploração espacial. Até então, Canhato, toda a exploração espacial era feita por agências governamentais e por dinheiro público, né? Era o caso da NASA, que praticamente foi criada para isso. E o que mostra é que esse avanço tecnológico permitiu que o setor privado ingressasse nesta corrida de tecnologia para exploração espacial. Como bem disse o Beraldo, tem a Blue Origin, tem a própria SpaceX e outras empresas. E interessante, como bem colocou o Mota, é que foi a iniciativa privada com seus investimentos privados e também, sim, com investimento governamental, que proporcionou o grande avanço nessa tecnologia de exploração espacial. E isso é fruto do espírito dinâmico de empreendedores, da economia aberta, da capacidade de atrair investidores e de ter o governo como parceiro e não como um rival que prejudica
o desenvolvimento tecnológico. Tudo isso não existe no Brasil. Infelizmente, vivemos num país no qual o governo encara o setor privado como um inimigo, como algo para extrair dinheiro por meio dos impostos, mas não como um parceiro para empreitadas inovadoras. Enquanto tivermos essa mentalidade atrasada, este retrocesso de visão em relação como o mercado, a iniciativa privada e governo precisam caminhar juntos para essas inovações, nós vamos continuar a ser um ator irrelevante no mundo, que a única vocação é exportar commodity.